A história começa nas profundezas de uma masmorra extremamente perigosa, onde 3 aventureiros poderosos acabaram de sair de uma batalha intensa. Trabalhando juntos, eles conseguiram derrotar centenas de demônios e até forçaram o Rei Demônio a recuar. Um dos guerreiros, chamado Goran, está extremamente orgulhoso do que conseguiram realizar. Mesmo sem terem conseguido matar o Rei Demônio, ele acredita que causaram danos suficientes para deixá-lo gravemente ferido. O herói loiro, chamado Eric, concorda com ele. Segundo Eric, os ferimentos que causaram devem ser suficientes para impedir que o Rei Demônio volte a atacar por um bom tempo. Já o terceiro membro do grupo, um mago chamado Lucky, parece muito menos interessado em comemorar a vitória. Em vez disso, ele continua encarando um dos braços decepados do Rei Demônio, que foi arrancado durante a batalha. Goran e Eric dizem para Lucky parar de se preocupar com aquele braço e simplesmente aproveitar o fato de que todos sobreviveram. Os dois ainda brincam com ele, dizendo que ficar obcecado por coisas estranhas como aquela provavelmente é o motivo de ele ainda não ter conseguido uma namorada. Mudando de assunto, Eric comenta que eles deveriam voltar para casa o quanto antes, porque a batalha fez com que ele perdesse o nascimento do próprio filho. Ao ouvir isso, Lucky responde que momentos como esse são exatamente a razão pela qual escolheu permanecer solteiro. Antes que a conversa possa continuar, um enorme grupo de demônios aparece de repente e cerca os 3 aventureiros por todos os lados. Lucky analisa rapidamente a situação e percebe na mesma hora que, depois de tudo o que já enfrentaram, não existe nenhuma chance de vencer outra batalha direta naquele estado de completo esgotamento. Sem perder um segundo, ele cria 3 círculos mágicos ao mesmo tempo. Em seguida, manda Goran e Eric deixarem tudo com ele e fugirem enquanto ainda podem. Os dois imediatamente gritam de volta, dizendo para ele parar de falar absurdos, porque jamais o abandonariam. Lucky não discute. Em silêncio, conjura uma barreira de terra. Uma muralha gigantesca se ergue entre eles, prendendo Eric e Goran do lado de fora do campo de batalha e deixando Lucky sozinho diante do exército de demônios. Eric e Goran batem desesperadamente na barreira enquanto imploram para Lucky parar com aquela loucura. No entanto, ele se recusa a ouvi-los. Calmamente, lembra aos dois que ambos têm famílias esperando por eles em casa. É exatamente por isso que precisam sobreviver, mesmo que isso signifique deixá-lo para trás. Quando os demônios avançam contra ele, Lucky libera uma poderosa magia de energia que atravessa a primeira onda e derruba todos os inimigos instantaneamente. Observando os corpos espalhados pelo chão, ele percebe uma verdade nada animadora. Já está forçando o próprio corpo muito além do limite e os demônios não demonstram o menor sinal de que pretendem parar de atacar. A situação piora drasticamente quando uma general dos demônios surge de repente, agarra Lucky pelo pescoço e começa a drenar diretamente sua força vital. Depois de jogá-lo para longe e caminhar lentamente em sua direção, claramente esperando terminar o serviço, Lucky vira a técnica contra ela, usando exatamente a mesma habilidade de absorção de mana em resposta e eliminando a general no mesmo instante. Esse tipo de adaptação instantânea só é possível graças a uma habilidade única que Lucky possui, permitindo que ele absorva e replique qualquer magia usada contra ele. O que acontece depois são vários meses enfrentando aquela mesma masmorra, derrotando demônios sem parar. Sempre que o cansaço finalmente o alcançava, Lucky lançava uma magia chamada Marionete, uma técnica que fazia seu corpo continuar lutando sozinho enquanto ele dormia, permitindo que recuperasse suas energias sem nunca interromper completamente o combate. Depois de passar meses nesse ciclo interminável, Lucky começa a se perguntar se finalmente conseguiu eliminar todos os demônios da masmorra. Nesse momento, o Rei Demônio retorna de repente, lançando uma gigantesca bola de fogo diretamente contra ele. Lucky ergue uma barreira e absorve o ataque, ficando genuinamente surpreso com o fato de o Rei Demônio ter se recuperado tão rapidamente depois da surra que levou na batalha anterior. Lucky parte para cima tentando usar novamente seu toque de drenagem, mas o Rei Demônio responde criando uma barreira invisível que absorve completamente a habilidade. A partir daí, Lucky começa a ser dominado pouco a pouco, e a situação chega ao pior momento quando a Hexblade do Rei Demônio despedaça completamente sua espada. Sem nenhuma arma para lutar de perto, Lucky abandona o combate corpo a corpo e passa a depender exclusivamente de magia. Ao mesmo tempo, dispara seu Hellfire aprisionador e seu toque de drenagem. Os dois ataques acertam simultaneamente, colocando o Rei Demônio em uma situação impossível. Ele pode morrer queimado pelas chamas infernais ou ter toda a sua força vital consumida pelo toque de drenagem. Logo em seguida, uma explosão cegante toma conta do local. Quando a luz finalmente desaparece, Lucky se levanta lentamente do chão e avalia o resultado da batalha. O Rei Demônio foi finalmente derrotado. Lucky comemora discretamente, pega a Hexblade como seu prêmio e segue em direção à superfície. Assim que sai da masmorra, rapidamente percebe que não faz ideia de onde está. Para piorar ainda mais a situação, seu cartão de aventureiro foi completamente incinerado durante a batalha, deixando-o sem dinheiro e sem qualquer documento que pudesse provar sua identidade. Depois disso, ele parte rumo à capital do reino. No momento em que chega, os guardas o param e chamam sua atenção por estar andando completamente nu. No fim,
fim, acabam lhe dando roupas novas para vestir. A primeira coisa em que Luck pensa é ir diretamente até a casa de Goran. Quando chega lá, fica impressionado com o tamanho gigantesco da mansão. Ele pede imediatamente para falar com Goran, mas o mordomo recusa seu pedido, acreditando que Luck é apenas mais um admirador tentando conhecer o famoso herói. Sem outra alternativa, Luck decide seguir para a Guilda dos Aventureiros para solicitar uma nova carteira de aventureiro. No caminho, percebe uma enorme estátua de pedra no centro da cidade, algo que não existia antes. Curioso, pergunta a um homem que passava por ali quem era aquela pessoa representada na estátua. O homem fica completamente surpreso por Luck não reconhecê-la e explica que aquela é a estátua de São Luck, o lendário herói que lutou dentro da masmorra para conter os demônios durante uma década inteira. Naquele instante, Luck percebe que a estátua foi construída em sua homenagem e entende que todos acreditaram que ele havia morrido dentro da masmorra. É justamente por isso que ergueram um monumento para honrar seu sacrifício. Ele também fica completamente chocado ao descobrir que passou 10 anos inteiros lutando lá dentro, sem sequer perceber a passagem do tempo. Já na sede da Guilda dos Aventureiros, quando entra no local, um dos aventureiros começa a provocá-lo por ser tão pequeno. No entanto, nosso protagonista simplesmente o ignora. Isso claramente irrita o sujeito, que já estava prestes a lhe dar uma bronca. Mas bem nesse momento, alguém segura seu ombro. Acaba sendo Goran, que ao ver Luck, o leva embora entre lágrimas. Em uma sala privada, o velho Goran o abraça tomado pela felicidade. Luck pergunta se ele realmente está chorando, e acima de tudo, se virou mesmo um velho. Goran nega a primeira pergunta, mas confirma a segunda. Afinal, já se passou uma década. Depois que trazem comida para o nosso protagonista, ele começa a devorar tudo, dizendo que finalmente pode comer depois de passar 10 anos sem ingerir nada, já que durante todo esse tempo, sua energia vinha da habilidade de drenar. Ao ouvir isso, Goran tira a comida dele e o repreende por exagerar nos alimentos sólidos depois de tanto tempo em jejum. Em vez disso, manda o mordomo trazer mingau. Depois de um tempo, alguém chega com o mingau. No entanto, quem aparece é Eric, o bonitão. Assim que vê Luck de volta, ele também fica emocionado. Nosso protagonista sente um enorme desconforto ao ver dois velhos chorando na frente dele. Então, para aliviar o clima, faz uma piada. Nesse momento, Eric e Goran perguntam se ele não acha estranho o fato de não ter envelhecido absolutamente nada. Na verdade, parece até que ficou mais jovem. Luck trata aquilo como brincadeira, mas ao olhar seu reflexo na janela, descobre que realmente está menor. Imediatamente começa a pensar no motivo disso ter acontecido. Então conclui que deve ter sido quando derrotou o Rei Demônio usando Drenar, pois acabou absorvendo grande parte da energia vital dele. Ao ouvir essa explicação, seus amigos ficam completamente boquiabertos e perguntam se ele realmente derrotou o Rei Demônio. Luck responde que sim, já que ele havia revivido e reaparecido. Diante disso, Eric explica que o reino reforçou o exército prevendo a recuperação e uma nova invasão do Rei Demônio. Mas como Luck já o derrotou, agora lhe devem uma recompensa. Goran confirma isso chamando Eric de Sua Majestade. Luck fica completamente perplexo ao ouvir aquilo e pergunta se ele agora é o rei. Eric confirma, explicando que o antigo rei acreditava que ele merecia o trono por ter repelido o Rei Demônio. Em seguida, Goran também revela que se tornou o grande mestre da Guilda dos Aventureiros. Luck fica feliz ao saber que seus amigos conquistaram tantas realizações, mas então eles comentam que ele próprio também possui várias. Inclusive, é conhecido como o Mago Supremo, o Arquiduque Luc Franen. Ao ouvir isso, o protagonista fica surpreso e, acima de tudo, pergunta quem seria Franen. Eric o tranquiliza, explicando que lhe concedeu um título de nobreza como recompensa pelos seus serviços depois de erguerem sua estátua. Percebendo que tudo aquilo foi obra de Eric, Luc pergunta se a nobreza não se opôs à decisão. Eric responde que de forma alguma. Afinal, Luc não tinha família, e todos acreditavam que ele havia morrido. Diante disso, Luc pergunta se não será um problema ter voltado vivo. Porém, decide não dar muita importância ao assunto e prefere deixar a história exatamente como está, já que pretende aproveitar essa situação para recomeçar do zero. Dessa forma, recebe uma nova carteira de aventureiro com um feitiço que oculta seu verdadeiro nome. Agora, ele passa a se chamar Locke Franzen. Seu antigo cargo era o de Mago Supremo de Rank S, então decide que sua nova profissão será a de Guerreiro de Rank F, tornando-se oficialmente Locke, o Guerreiro Rank F. Nesse momento, Goran pergunta se ele realmente tem certeza de começar tudo novamente, mas Locke responde que já está cansado de lutar contra gente poderosa. Quando está prestes a partir, o mordomo pede desculpas a Locke, e então vemos uma garota voltando do treinamento. Locke diz ao mordomo que não guarda nenhum ressentimento. Quando perguntam para onde ele pretende ir, responde que seguirá para a Guilda dos Aventureiros. Chegando lá, conhecemos Aaron, a recepcionista. Locke entrega a missão que deseja realizar, o extermínio de goblins. Aaron o adverte que aquilo é extremamente perigoso para um novato, explicando que muitas pessoas morrem por subestimarem os goblins, e que justamente por isso, não permitirá que ele aceite a missão. Porém, nesse momento aparece uma dupla chamando Locke para acompanhá-los, já que eles são um mago e uma arqueira de Rank F, e só lhes falta um guerreiro. Graças a isso, Aaron aceita deixá-los partir em grupo e carimba a missão dos
três. O problema é que Locke nem sequer havia aceitado o convite, mas agora já não tinha mais jeito. Do lado de fora, o mago se apresenta como Ario e sua irmã como Ginny. Juntos, eles seguem para bem longe da cidade. Segundo o relatório da missão, há 2 meses vem desaparecendo plantações, gado, vacas e ovelhas, e acabaram encontrando uma cerca destruída a oeste, na direção da caverna dos Goblins. Graças às observações de Ginny, eles estimam que existam pelo menos 10 Goblins e conseguem localizar a posição da caverna. Locke fica impressionado com a capacidade de observação dela. No entanto, percebe que o cálculo da quantidade de Goblins está errado, pois existem pegadas camufladas. Como os Goblins não são inteligentes o bastante para esconder rastros, isso significa que existe outro monstro liderando o grupo. Mesmo percebendo isso, Locke decide não comentar nada. Caso contrário, seus companheiros não aprenderiam nada. Eles continuam avançando até chegarem ao esconderijo dos Goblins, que na verdade é uma antiga mina. Locke sente que há algo estranho naquele lugar, sensação que Ginny também compartilha. Já Ario não acredita nisso e sugere que acabem logo com os Goblins antes do anoitecer. Então Locke apresenta um plano. Ele seguirá na linha de frente, enquanto Ginny dará cobertura com suas flechas. Por fim, pede que Ario economize sua magia o máximo possível. Dito isso, parte imediatamente para o ataque. Em um único golpe, decepa a cabeça de um Goblin, enquanto Gin protege suas costas. Graças ao excelente trabalho em equipe, conseguem eliminar praticamente todos os Goblins. Porém, como consequência, Ginny e Ario acabam completamente exaustos. Locke avisa que uma quantidade tão grande de Goblins normalmente é liderada por um Hobgoblin, então recomenda que todos permaneçam atentos. Depois de descansarem o suficiente, Locke pergunta como eles estão. Ario responde que ainda consegue lançar apenas mais uma bola de fogo. Já Ginny está quase sem flechas. Diante dessa situação de vulnerabilidade, Ario propõe que recuem, decisão que Locke reconhece como a melhor escolha. Entretanto, justamente quando estavam indo embora, um rugido monstruoso ecoa por todo o túnel. Ao chegarem até a origem do som, descobrem que se trata de um Lord Goblin. Locke começa imediatamente a analisar a situação, pois, teoricamente, os Goblins deveriam ter uma criatura inteligente como líder, já que vinham roubando o gado aos poucos de forma organizada. No entanto, aquele Goblin Lord não demonstra o menor sinal de inteligência, o que significa que existe alguém ainda mais perigoso tomando as decisões nos bastidores. Quando Locke já estava prestes a desembainhar sua espada, uma garota gato surge de repente e ataca o monstro, pedindo ao nosso pequeno protagonista que saia do caminho. A luta continua com a garota desviando do ataque do monstro e conseguindo cortar seu ombro. Os aventureiros ficam impressionados, porém ela aconselha que todos fujam enquanto ainda podem. Locke manda que eles recuem e tomem cuidado com os Goblins. Ario obedece à ordem, pois sabe que agora estaria apenas atrapalhando. Em sua mente, Locke o elogia por isso, e pergunta à garota se ela precisa de ajuda. Ela pergunta por que ele ainda não foi embora, e ele responde que tem seus motivos. A garota aceita que ele fique, desde que não interfira. Porém, pelo que Locke consegue ver, tudo indica que ela vai perder. A garota não entende o que ele quer dizer, até que sua espada acaba se quebrando. Locke pergunta outra vez se ela não quer ajuda, mas ela apenas manda que ele vá embora. Na mesma hora, a garota saca outra espada que tinha guardada. Mesmo assim, a força do monstro a faz perder a arma. Sim, o próprio mundo parece dizer que ela precisa de ajuda. Diante disso, Locke decide intervir, enfurecendo o subordinado. Porém, nosso protagonista o cala, cortando-o em 4 partes. A garota fica surpresa e pergunta quem ele é, mas antes disso pede desculpas. Ela se apresenta como Cia, filha de Danton, chefe da tribo dos Homens Besta do Oriente, agradecendo imensamente por ele tê-la salvado. Agora sim ela pergunta quem ele é. Locke responde que é um aventureiro de Rank F. Cia obviamente não acredita, mas ele confirma mostrando sua carteira. Primeiro, ela acha estranho que ele tenha orgulho do próprio rank. Segundo, não entende como alguém de Rank F pode ter tanta força. Locke não entra em detalhes e pergunta qual é o rank dela. Cia responde que é Rank B e pede desculpas por ter mandado ele fugir mesmo tendo tanta habilidade. Sempre humilde, Locke diz que ela apenas falou aquilo porque pensou que ele fosse um novato, então não precisa se desculpar. Agora que os dois já se conhecem, Locke pergunta o que existe mais para o fundo da caverna, pois sabe que há alguém mais forte que o Goblin Lord que derrotou. Ao ouvir isso, Cia revela que aquele com quem estava lutando era apenas um subordinado. Esclarecida a situação, Locke decide enfrentá-lo. Afinal, esse é o seu trabalho. Cia comenta que esse inimigo não será tão fácil quanto o anterior, pois se trata de um Vampire Lord. Eles possuem uma quantidade enorme de vida e conseguem se transformar em morcegos ou névoa. Sim, como eu disse, é um vampiro, um senhor vampiro. Locke reconhece que será um adversário complicado e pergunta se ela conseguiria derrotá-lo. Ela admite que já chegou ao limite contra o Goblin de antes, mas também não pode simplesmente fugir. Então, durante o caminho, conta que sua tribo
tribo caça vampiros há muitas gerações. Há algum tempo, enfrentaram vários vampiros, e apenas um sobreviveu. Porém, seu pai ficou ferido, e o vampiro conseguiu escapar. Esse mesmo vampiro é quem está naquela caverna, e como filha do chefe, ela precisa restaurar a honra de sua tribo. Por isso passou meses procurando seu esconderijo. Depois de ouvir tudo, Locke pergunta se existe alguma regra que proíba alguém de ajudá-la a derrotá-lo e restaurar sua honra. Ela responde que não. Nesse caso, Locke entrega sua espada para que ela seja quem o derrote. Cia hesita em aceitar, pois não sabe com o que ele pretende lutar. Locke a tranquiliza dizendo que vai derrotá-lo no soco. Sim, como ouviram, no soco. Claro que ela não acredita e pensa que ele só está dizendo isso para que ela seja quem derrote o vampiro. Porém, nesse momento, Locke derrota dois monstros com um único golpe, deixando a garota completamente surpresa. Nosso protagonista explica que, embora fosse um mago, fazia equipe com outros dois companheiros absurdamente fortes. Além disso, passou 10 anos lutando contra hordas de monstros e contra o próprio Rei Demônio, o que fortaleceu bastante suas artes marciais. Deixando isso de lado, os dois seguem até a Sala do Trono. Lá encontram o vampiro, que já os esperava em uma pose bastante imponente. Assim que o vê, Cia grita que irá derrotá-lo de uma vez por todas. O vampiro apenas se gaba da própria força, lembrando que nem o pai dela conseguiu vencê-lo. Isso enfurece Cia, enquanto o vampiro abre suas asas. Locke, que observava tudo, pergunta se foi ele quem manteve aquele enxame de goblins para atrair aventureiros. O vampiro admite que Locke é bastante perspicaz e diz que até considera transformá-lo em seu servo. Logo em seguida, usa seu encanto de vampiro contra Locke. Cia tenta gritar para que ele fuja, mas Locke acaba sendo controlado e caminha até o lado do vampiro. A garota lamenta não conseguir protegê-lo, mas enquanto o vampiro ainda está rindo, Locke aproveita para acertar um soco que o joga no chão. Sem entender o que aconteceu, o vampiro se pergunta por que seu encanto não funcionou. O protagonista revela que possui uma resistência muito alta contra alterações mentais. O vampiro grita que isso é impossível, pois um humano jamais poderia resistir ao controle de um Vampire Lord. Então Locke responde que talvez ele nem seja um verdadeiro Lord, mas apenas um vampiro inferior. Isso obviamente irrita o vampiro, afinal acabou de ser chamado de fraude. Ele parte para o ataque, mas acaba sendo lançado novamente contra o chão, recusando-se a aceitar a derrota. O vampiro então libera várias estacas de miasma. Mesmo assim, Locke desvia, e usando magia para impulsionar o próprio corpo, avança até o monstro e utiliza drenar. Depois de muito tempo sendo drenado, o vampiro fica completamente sem forças. Sem entender o poder daquele jovem, pergunta quem ele realmente é. Locke responde apenas que é um aventureiro de Rank F. O vampiro obviamente não acredita, mas sem dar importância, tenta usar magia para fugir. Nesse momento, Cia corre e interrompe sua concentração. Antes de morrer, ele avisa que, ao ser destruído, o medalhão será ativado. Então Locke se aproxima de Cia para parabenizá-la. Ela devolve sua espada e comenta que sentiu uma espécie de poder emanando da lâmina quando cortou o vampiro. Deixando isso de lado, os dois começam a procurar pelo chão até encontrarem o medalhão. Locke pergunta o que é aquilo. Cia explica que é um medalhão amaldiçoado encontrado dentro de alguns Vampire Lords especiais. Quando um vampiro com esse medalhão suga sangue ou mata alguém, uma maldição começa a se formar dentro dele. Locke acha aquilo curioso, pois esses medalhões não existiam 10 anos atrás, e imagina que seja alguma novidade. Porém, a cabeça do vampiro começa a falar, avisando que o poder do medalhão logo abrirá um portal em uma fenda dimensional. Uma enorme horda de demônios sairá de lá e destruirá tudo, até que finalmente os deuses sombrios apareçam. Locke se lembra daquela fenda dimensional e conta que durante a batalha contra o Rei Demônio, ela surgiu na Terra, mas o Rei Demônio fugiu por ela. Então todos saltaram atrás dele. O problema é que aquela fenda só funciona como saída. Por isso Eric e Goren nunca conseguiram voltar para buscá-lo. O vampiro continua dizendo que em breve todos implorarão por suas vidas quando os vampiros chegarem. Porém, Locke simplesmente joga o medalhão para o alto e o corta ao meio com sua espada, que acaba absorvendo toda a maldição. Em seguida, explica ao vampiro que mesmo que aquele portal se abra, nenhum demônio aparecerá, porque todos eles já morreram. Nesse instante, o vampiro reconhece a espada do Rei Demônio e descobre quem Locke realmente é, mas ele o mata antes que consiga terminar de falar. Mesmo assim, Cia ainda consegue ouvir o vampiro chamá-lo de Grande Sábio. Mantendo sua atuação, Locke pede desculpas por ter destruído o medalhão, mas Cia não liga para isso. Enquanto deixam a caverna, ela pergunta se ele está bem, e Locke responde que está, apesar de ser apenas um aventureiro de Rank F. Porém, Cia para de repente e comenta que acabou de chamá-lo de Luke, e não de Locke. Logo em seguida pergunta se ele é o grande herói Luke. Sim, aquele nome falso realmente não ajudou muito. Mesmo assim, nosso protagonista pede que ela guarde esse segredo, e Cia promete fazê-lo até o dia de sua morte. Assim, os dois retornam à guilda e entregam todas as pedras mágicas dos goblins. Aaron, que não acreditava muito neles, fica surpresa com a quantidade de pedras e pede desculpas por não saber da existência do Vampire Lord. Agora que a guilda foi informada, passará a avaliar melhor esse tipo de missão. Enquanto isso, os irmãos decidem rezar diante da estátua de Luke.
Luke, pois acreditam que voltaram vivos graças ao herói, algo que deixa Locke bastante sem graça. Depois de se despedir dos irmãos, Cia agradece novamente por ajudá-la a restaurar a honra de sua tribo. Então, Locke pede que ela conte tudo o que sabe sobre os vampiros, pois deseja proteger os 10 anos que passou lutando pela paz. Cia comenta que ele realmente se parece muito com a estátua de Luke. Em seguida, Locke pergunta se ela possui contato com o rei para avisá-lo sobre os Vampire Lords, já que a guilda pode demorar para transmitir essa informação. Antes de partir, Cia entrega metade do medalhão como prova de que tudo o que disseram é verdade, e então se despede de Locke. Logo depois, Locke vai falar com Goren. Assim que chega, leva uma bronca, pois desapareceu durante 3 dias sem avisar. Goren reclama que ele poderia ao menos ter informado que demoraria tanto para voltar. Locke fica um pouco constrangido, pensando até que Goren parece sua mãe. Deixando isso de lado, ele mostra metade do medalhão e explica toda a situação, comentando que é impressionante descobrir que o Rei Demônio e os demônios eram apenas a linha de frente dos deuses sombrios. Goren pega o medalhão e diz que fará especialistas analisarem o objeto, pois quer descobrir do que ele é feito. Locke sugere procurar um alquimista, mas também não garante que isso resolverá o problema. Quando já estava indo embora, Goren o chama mais uma vez e agradece por ter protegido os aventureiros novatos. Locke responde que não foi nada, mas antes de sair percebe uma garota observando os dois. Assim que ela o vê, vai embora imediatamente. Locke fica confuso, então Goren explica que aquela é sua filha, Celis, que está prestes a completar 15 anos. Locke percebe que se trata da garotinha de quem Goren sempre falava na Grande Guerra. Goren explica que ela está daquele jeito porque ele é contra o sonho dela de se tornar aventureira. Locke pergunta o motivo, e Goren responde que fala isso como pai. Mesmo ela possuindo habilidades de rank B, continua sendo apenas uma menina. Além disso, ainda lhe faltam a experiência e a cautela que todo aventureiro precisa. Ele admite que gostaria de saber a opinião da esposa, mas infelizmente ela está viajando para um país vizinho. Por isso resolve pedir um favor a Locke. No dia seguinte, nosso protagonista observa Celis treinando enquanto se lembra do pedido de Goren. Quando Celis completar 15 anos, ela terá liberdade para se registrar como aventureira, algo que certamente fará. Por isso Goren pediu que Locke ficasse de olho nela quando esse momento chegasse. Mais tarde, vemos Locke devorando toda a comida da mesa. Nesse instante, Celis entra e se senta bem na frente dele. Locke fica um pouco desconfortável, mas então ela aponta diretamente para ele e grita que já sabe a verdade. Ele é o filho bastardo do seu pai. Para justificar sua teoria, começa a listar tudo o que percebeu nos últimos dias. Segundo ela, Morton aproveitou que a esposa estava fora de casa para permitir a entrada do rapaz. Além disso, desde que Locke apareceu, ele parecia muito mais feliz do que o normal. E, durante os 3 dias em que o jovem ficou desaparecido, seu pai passou o tempo inteiro extremamente preocupado com seu paradeiro. Para ela, essas 3 coincidências eram provas mais do que suficientes para confirmar que os dois eram pai e filho. Locke tenta negar imediatamente, explicando que tudo aquilo não passa de um enorme mal-entendido. No entanto, a garota simplesmente ignora qualquer explicação. Em vez de abandonar sua teoria, ela fica revoltada ao imaginar que o próprio pai nunca reconheceu oficialmente aquele suposto filho. Decidida a corrigir essa injustiça, promete conversar com Morton para fazê-lo assumir suas responsabilidades. O desespero de Locke só aumenta, pois ele sabe que uma conversa como essa acabaria provocando uma enorme confusão dentro da família. Mesmo assim, nada do que diz consegue mudar a opinião da garota. Em seguida, ela pede para ver seu cartão de aventureiro e percebe que seu sobrenome não é Morton. Por alguns instantes parece refletir sobre o assunto, mas logo chega a uma conclusão ainda mais absurda. Segundo ela, justamente por nunca ter sido reconhecido como filho legítimo, Locke acabou crescendo sem carregar o sobrenome da família. A situação continua saindo do controle quando a garota passa a insistir para que Locke a chame de irmã mais velha. Enquanto ele tenta desesperadamente explicar que não possui qualquer parentesco com aquela família, Locke finalmente resolve intervir. Sem ter outra escolha, ele revela a verdadeira identidade. Na realidade, Locke é Locke Franzen, o lendário grande sábio, um dos maiores magos da história, que recentemente conseguiu retornar após passar anos preso em uma fenda dimensional. A revelação deixa todos completamente chocados. A garota chega até a imaginar que o herói realmente fosse um parente distante da família, mas Locke esclarece o mal-entendido e pede que sua identidade permaneça em segredo, já que pouquíssimas pessoas sabem de seu retorno. Depois que a situação finalmente se acalma, Locke comenta que Selhris já se registrou como aventureira e deseja sair em missões por conta própria. Para evitar que ela se coloque em perigo sozinha, Locke aceita levá-la em uma missão enviada pela guilda. O pedido parecia simples, mas os relatos eram bastante estranhos. Diversas pessoas afirmavam ter visto hidras, quimeras, ciclopes, cérberos e até dragões gigantes circulando pela região. O mais curioso era que, apesar de tantos avistamentos, nenhum morador havia sido atacado, levantando a suspeita de que havia algo muito maior escondido por trás daqueles acontecimentos. Sem perder tempo, Locke e Selhris seguem até a região indicada pela guilda para investigar os misteriosos avistamentos. Assim que chegam
chegam ao local, eles encontram exatamente o que havia sido descrito nos relatórios. Um enorme dragão bloqueando o caminho. À primeira vista, a criatura parecia completamente real. Seu tamanho era intimidador, sua aparência era perfeita e qualquer aventureiro comum acreditaria estar diante de um verdadeiro monstro de classe elevada. No entanto, Locke logo percebe que algo não fazia sentido. Apesar da aparência convincente, o dragão não possuía calor corporal, nem a presença característica de um ser vivo. Aquilo era estranho demais para ser ignorado. Sem entender a situação, Selrys parte para o ataque. Sua espada acerta a criatura e encontra resistência, como se realmente estivesse cortando um dragão de verdade. Aquilo confirma que não se tratava de uma simples ilusão criada para enganar os olhos. A magia era tão avançada que conseguia dar forma física às imagens, permitindo que qualquer pessoa interagisse com elas como se fossem reais. Enquanto Selrys permanece preparada para lutar, Locke observa cuidadosamente cada detalhe da técnica. Quanto mais analisava aquela magia, mais impressionado ficava. O responsável por aquilo possuía um controle absurdo sobre o poder mágico, criando uma realidade praticamente perfeita. Depois de compreender como a habilidade funcionava, Locke impede Selrys de continuar atacando. Ele explica que derrotar aquelas criaturas não resolveria absolutamente nada, pois todas eram apenas extensões da magia de alguém escondido nas proximidades. Enquanto o verdadeiro usuário permanecesse oculto, novos monstros poderiam surgir indefinidamente. Além disso, como nenhum morador havia sido atacado até aquele momento, Locke conclui que aquelas criaturas não existiam para matar pessoas, mas apenas para manter todos afastados daquela área. Em vez de procurar uma batalha desnecessária, Locke decide conversar diretamente com o responsável pela magia. Ele afirma que já percebeu que existe algum motivo para proteger aquele lugar e avisa que caso ele retorne sem respostas, a guilda enviará outros aventureiros para continuar a investigação. Diferente dele, porém, esses grupos podem recorrer à força para descobrir a verdade, colocando todos em perigo. Durante alguns instantes, apenas o silêncio toma conta da floresta. Então, finalmente, uma voz responde às palavras de Locke. Percebendo que ele não pretendia resolver tudo pela violência, a misteriosa pessoa escondida decide aparecer, revelando que todo aquele espetáculo havia sido criado apenas para proteger um segredo que jamais poderia cair nas mãos erradas. Pouco depois, a pessoa responsável por toda aquela magia finalmente decide sair de seu esconderijo. Diante de Locke e Selrys, aparece uma jovem demônio chamada Lucilla. Mesmo mantendo certa cautela, ela explica que nunca teve a intenção de atacar aventureiros ou moradores da região. Todos aqueles monstros eram apenas uma forma de afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar daquele lugar. Segundo ela, existia algo extremamente importante escondido naquela floresta e revelar sua localização colocaria inúmeras vidas em risco. O motivo de ter decidido aparecer era simples. Locke foi o primeiro aventureiro que tentou entender a situação antes de sacar a espada. Enquanto conversam, Selrys pergunta se os demônios realmente são seres cruéis, como todos costumam dizer. Lucilla sorri e responde que isso não passa de um enorme preconceito. Sua raça realmente possui uma enorme quantidade de poder mágico e costuma ser muito forte em combate, mas isso não significa que desejem entrar em guerra contra os humanos. Depois dessa breve conversa, ela decide confiar completamente em Locke e revela que está protegendo algo muito mais importante do que qualquer tesouro. Em seguida, pede que os dois a acompanhem até o verdadeiro esconderijo. Lucilla conduz o grupo por uma passagem escondida até chegar às ruínas de um antigo templo construído na Era dos Deuses. Assim que atravessa a entrada, Locke sente uma quantidade impressionante de energia mágica espalhada pelo ambiente e percebe que aquele lugar existe há incontáveis séculos. Era evidente que aquelas ruínas escondiam um segredo capaz de mudar completamente o rumo daquela missão. E ao abrir uma porta, Lucilla anuncia seu retorno ao Sr. Gerberga. Porém, ao entrarem na sala, descobrem que esse tal senhor é uma galinha. Ou melhor, um galo. Indignado, Lucilla pergunta a Celis como ela ousa chamá-lo de galinha, quando ele é, na verdade, um galo sagrado. Luke pergunta o que exatamente é o Sr. Gerberga, e Lucilla explica que ele é um galo sagrado, um galo dotado de poderes divinos. Celis comenta que já sabia que era uma galinha e começa a chamá-lo de Sr. Galinho, o que enfurece Lucilla. Luke precisa intervir e tapar a boca dela. Enquanto pede que Lucilla explique melhor esses poderes divinos, ele conta que sua tribo venera o galo sagrado porque dizem que um ancestral do Sr. Gerberga despertou o mundo com seu canto. Foi esse canto que traçou a linha entre a noite e o dia, estabelecendo claramente a fronteira entre os mundos, impedindo que seres entrassem ou saíssem de outras dimensões. Luke pergunta se isso significa que ele seria capaz de fechar uma fenda dimensional. Lucilla confirma, e Luke imediatamente se lembra do que o vampiro havia dito. Quando outra porta dimensional fosse aberta, uma horda de demônios surgiria junto com os deuses sombrios para devastar o mundo. Então ele conclui que talvez seja por isso que os vampiros estejam atrás do Sr. Gerberga. Lucilla continua contando que sua tribo vivia nas montanhas muito ao norte daquele lugar, até que um dia foram atacados por uma horda de vampiros. Apenas ele sobreviveu. Antes de morrer, o líder da tribo confiou Gerberga aos seus
cuidados. Espera aí, quer saber? Eu vou chamar ele de galinho mesmo. Gerberga não soa muito legal, e esse galo também não parece tão imponente assim. Luke pergunta por que ele está escondido nas ruínas. Lushira responde que seu líder disse que aquelas ruínas possuem uma barreira capaz de repelir vampiros. Celis pergunta se ele já foi atacado, e Lushira revela que, desde que chegou ali, nenhum vampiro conseguiu se aproximar. Mesmo assim, Luke recomenda que ele vá com eles para a capital, pois naquele lugar não existe nenhuma barreira. Ele promete que ficará responsável por proteger o Senhor Gerberga, quer dizer, o galinho. Em seguida, Luke desembainha a espada do Rei Demônio e revela que aquela espada existe por um motivo. Foi com ela que ele derrotou o Rei Demônio. Aquilo deveria ser um segredo, mas Luke vive contando isso para todo mundo. E para tornar a história ainda mais convincente, Celis, completamente maravilhada, confirma tudo com entusiasmo. Luke-Shira fica completamente surpreso. Então Luke se ajoelha e jura que dará a própria vida para proteger o galinho, o galo sagrado, pois ele possui o único poder capaz de salvar o mundo. Ele ainda parabeniza Luke-Shira por ter protegido tão bem o galo e, em nome de todos os habitantes daquele mundo, agradece a ele e a sua tribo. Em lágrimas, Luke-Shira responde que apenas cumpriu o dever de sua tribo e fica extremamente feliz ao descobrir que o galo sagrado, protegido por gerações, finalmente salvará o mundo. Além disso, o próprio grande sábio Luke lhe agradeceu. Para Luke-Shira, não existia honra maior do que aquela. Assim que deixam as ruínas, Celis comenta com Luke que ele vive às custas do pai e pergunta se ele realmente acha que seu pai vai deixá-lo criar um animal de estimação. Irritado, Luke-Shira deixa bem claro que o Senhor Galinho não é um animal de estimação. Nesse momento, um vampiro aparece e os ataca de surpresa, mas Luke o derrota instantaneamente. Logo em seguida chegam reforços. Percebendo que todos estão atrás do galinho, Luke decide que não pode permitir que nenhum deles escape. Ele dispara flechas divinas para imobilizá-los e logo depois os reduz a cinzas usando as chamas do inferno. No entanto, um dos vampiros permanece escondido e tenta fugir, mas o galinho não permite. Com apenas um canto, ele desintegra completamente o vampiro, deixando Celis chocada ao perceber que aquele galo realmente possui poderes divinos. Luke-Shira então explica que, diante do galo sagrado, não pode existir nenhum ser preso entre o mundo da luz e o da escuridão. Foi justamente por isso que ele conseguiu transformar aquele vampiro em cinzas. Tá bom, agora eu respeito esse galo. Celis pergunta por quê, se ele possui um poder tão incrível, ainda precisa fugir dos vampiros. Luke-Shira explica que esse poder só funciona quando os vampiros estão transformados. Ela entende imediatamente, pois sabe que a pior característica dos vampiros é justamente a facilidade com que conseguem fugir. Algum tempo depois, ao retornarem para a capital, pouco antes de chegarem em casa, eles encontram Cia esperando por Luke. Ela informa que tudo correu perfeitamente em sua aldeia. A irmã adotiva de Luke pergunta quem é aquela garota. Luke a apresenta como Cia, uma aventureira de Rank B e caçadora de vampiros. Cia cumprimenta todos educadamente, mas Celis, apenas para provocar, comenta que ela é a aprendiz de Luke. Cia entra na brincadeira e responde que isso é realmente impressionante. Logo em seguida, ela se aproxima de Luke e sussurra que precisa falar com ele sobre algo extremamente urgente. Luke entende a gravidade da situação e pede que ela conte tudo dentro da casa. Assim que entram em seu quarto, Cia revela que os vampiros estão planejando algo de enorme proporção e que, ao que tudo indica, um Vampire Higher Lord está liderando toda a operação. Luke fica preocupado, pois, se um dos maiores líderes dos vampiros está comandando a missão, então o plano deles deve ser muito maior do que ele imaginava. Cia diz que sua tribo está fazendo tudo o que pode para pôr um fim à ameaça. Loki diz que não será um adversário fácil, pois um grão-senhor é um monstro com habilidades de nível Rei Demônio. Cia explica que seu pai ainda não se recuperou totalmente. Loki então se lembra de que ele ficou ferido enquanto caçava um Lorde Vampiro. Ela até revela que participou do conselho da tribo no lugar de seu pai. Durante a reunião, votou contra a ideia de tentar algum ataque maluco. Porém, o pessoal do conselho é cabeça dura, e nesse ritmo, todos acabarão sendo aniquilados. Loki pergunta se esse é o motivo de ela ter pedido sua ajuda. Ela confirma, mas diz que existe outra coisa que precisa fazer com urgência antes. Loki se pergunta o que poderia ser mais urgente do que derrotar um grão-senhor. Cia explica que os vampiros estão procurando por uma certa galinha e que elas precisam encontrá-la para mantê-la em segurança. Loki percebe que essa história lhe parece familiar. Desesperada, Cia diz que tudo bem se ele não acreditar nela, pois é uma história completamente maluca. Ela explica que essa tal galinha é capaz de fechar portais dimensionais, e isso é extremamente eficaz contra a transformação dos vampiros. Loki confirma que ela realmente está falando do grandioso Gerberga. Então, ele diz a Cia que acredita nela, deixando-a completamente chocada. Afinal, quem acreditaria que uma galinha pode derrotar vampiros? Loki ainda revela que Cia já conheceu essa galinha. Nesse momento, Loki percebe que há alguém atrás da porta. Vai até lá e a abre. Celis cai rolando para dentro do quarto, dizendo que estava apenas passando por ali, mas Lucira revela que ela estava escutando toda a conversa escondida. Celis tenta se explicar, mas, como não consegue, apenas pede desculpas. Ela
Ela também pede desculpas para Cia. Porém, Cia diz que está tudo bem, pedindo apenas que ela não conte aquilo para ninguém. Loki apresenta Lucira para Cia, como uma integrante da tribo dos demônios. Em seguida, apresenta o grandioso Gerberga, justamente a galinha que a tribo dela estava procurando. Cia fica completamente chocada, pois Loki já havia encontrado a galinha. Loki explica que viu pessoalmente o poder de Gerberga, pois um vampiro foi reduzido a cinzas em um único instante, confirmando assim as antigas lendas. Tomada pela emoção, Cia se ajoelha e diz que é uma honra conhecê-lo. Loki então afirma que, agora que Gerberga está em segurança, só resta destruir o Grão-Senhor. Cia mostra, em um mapa, onde o Grão-Senhor e seus lacaios estão escondidos. Porém, a área é muito grande. Loki pergunta se não há nenhuma forma de reduzir a região de busca, mas ela explica que já tiveram muito trabalho apenas para conseguir aquela quantidade de informações, pois a área está infestada de vampiros e não é nada fácil se aproximar. Celis começa a ficar animada com a luta. Lucira pergunta por que ela está tão empolgada. Celis explica que ela, Cia e Loki vão enfrentar as forças do Grão-Senhor, e isso é muito emocionante. Mas nesse momento, Loki diz que não vai levá-la junto, pois a missão é perigosa demais. Ela então pergunta por que Cia pode participar. Loki explica que Cia é rank B, e que, pelas leis de sua tribo, ela precisa participar dessa caçada. Em seguida, ele pede para Celis proteger o grandioso Gerberga. Ela pergunta por que precisa proteger apenas uma galinha. Loki explica que eles não podem levar o grandioso Gerberga para a fortaleza daqueles que o estão caçando, e se o deixarem sozinho, alguns vampiros podem atacá-lo, pois vampiros da classe Lorde não conseguem atravessar a barreira que protege a capital. Porém, os mais fracos talvez consigam se infiltrar. Por isso, eles precisam de uma aventureira excepcional para atuar como guarda. Loki diz isso apenas para bajular Celis. Ao ouvir a palavra excepcional, ela diz que não tem escolha e aceita a missão. Depois, vemos Goran voltando para casa. Celis sai correndo chamando por seu pai. Cia pergunta de quem ela está falando e Loki explica que Celis é filha de Goran. Assim que entra na casa, Goran percebe que Loki está ali e agradece por ele ter voltado em segurança. Porém, Loki o lembra de que ele não é sua mãe. Goran então agradece por ele ter cuidado de Celis. Loki responde que ela foi uma guerreira excepcional, deixando Goran extremamente feliz ao ouvir esse elogio. Pouco depois, Celis vai até o quarto, e Goran a parabeniza por ter cumprido seu primeiro trabalho. Ela imediatamente pede desculpas e começa a chorar, dizendo que o tratou muito mal. No entanto, Goran responde que ela não precisa chorar, pois ele não ficou incomodado nem um pouco. Em seguida, pergunta se ela havia ficado tão brava porque ele era contra ela se tornar uma aventureira. Celis responde que não. Ela explica que tudo aconteceu porque se enganou, acreditando que Loki era um filho ilegítimo de Goran. O pai cai na risada, dizendo que obviamente nunca existiu nada disso. Celis então pede desculpas por ter tirado conclusões precipitadas e por achar que Loki era seu irmãozinho. Goran pergunta se ela chegou a causar algum problema para Loki por causa dessas ideias malucas. Nesse instante, Celis foge sem responder, deixando bem claro que a resposta era sim. Até Goran acaba pedindo desculpas pelo comportamento da filha, perguntando de quem ela herdou esse jeito de tirar conclusões precipitadas. Ao ouvir isso, Loki se lembra de todas as vezes em que ele e Eric acabavam levando a pior porque Goran também costumava tirar conclusões precipitadas. Goran então comenta que tem medo de algum mal-intencionado enganar Celis no futuro e chega à conclusão de que talvez realmente devesse impedi-la de se tornar uma aventureira. Porém, Loki diz que ficará tudo bem, pois estará de olho nela e fará questão de mantê-la na linha. Nesse momento, Celis volta para a sala e vê Goran agarrado em Loki. Sem pensar duas vezes, pede desculpas e sai correndo novamente. Depois de horas de conversa, eles finalmente conseguem esclarecer toda a situação para Celis. Em seguida, Goran diz que soube que os vampiros estão tramando alguma coisa. Loki revela que existe um Grão-Senhor liderando todos eles. Goran fica completamente chocado, pois aquilo já ultrapassa o nível de um simples problema. Loki explica que enquanto eles atacarem a fortaleza dos vampiros, será necessário proteger o grandioso Gerberga. Goran pergunta se Gerberga é realmente tão poderoso assim, sugerindo que talvez pudessem levá-lo para a batalha. Porém, Lucira explica que o poder de Gerberga só funciona quando os vampiros assumem sua forma transformada. Nesse momento, Cia diz que esqueceu de mencionar uma informação extremamente importante. Ela revela que, caso o Grão-Senhor beba o sangue de Gerberga, a maldição acumulada em seu medalhão aumentará rapidamente. Como consequência, um portal dimensional será aberto imediatamente naquele local. Nem mesmo Lucira conhecia essa informação. Cia explica que a maldição surge por meio da profanação da vida, e quanto mais sagrado for
for aquele que estiver sendo profanado, maior será a quantidade de maldição acumulada. Ao ouvir isso, Loki diz que esse é mais um motivo para não levarem Gerberga para a batalha. Igor então se pergunta se não deveria pedir ajuda a Eric. Segundo ele, se o objetivo é proteger o pássaro divino, não haveria problema algum em deixá-lo sob a proteção da família real, dentro do palácio. Loki concorda imediatamente, afirmando que Gerberga estará muito mais seguro lá, principalmente porque o próprio rei também é um herói. Igor envia um mensageiro ao palácio real, e pouco tempo depois, todos seguem para lá. Assim que chegam, Cia e Lucira ficam completamente paralisadas diante da grandiosidade do palácio real. Loki comenta que a empregada que os recebeu parecia muito jovem. Igor então explica que Eric possui uma enorme quantidade de aprendizes. Ele treina futuros cavaleiros, camareiros e cozinheiros. Ao todo, são cerca de 2.000 aprendizes. Loki fica completamente chocado com aquele número. Igor explica que isso faz parte de uma política do reino. Muitos deles são segundos ou terceiros filhos de famílias nobres pobres, além de filhos de cavaleiros que perderam a vida lutando contra o rei demônio. Recebendo treinamento dentro do palácio, eles conseguem encontrar trabalho muito mais facilmente no futuro. Ele ainda revela que o lema de Eric é: a educação faz o reino prosperar. Nesse momento, Eric entra na sala acompanhado de suas duas filhas. Ele comenta que ficou sabendo que Loki derrotou um Lorde Vampiro. Enquanto isso, Cia e Lucira continuam completamente impressionadas por estarem diante do próprio rei. As duas garotas então se apresentam como Charlotte e Mary. Eric revela que elas nunca haviam conhecido Luke pessoalmente. Então, Loki se apresenta usando o nome de Luke, dizendo apenas que é um velho amigo do pai delas. Charlotte responde que é uma honra conhecer o Arquiduque Franzen. Já Mary pergunta se ele poderia autografar seu livro. Ao olhar a capa, Luke fica completamente chocado ao ver o título: As Aventuras do Santo Luke. Eric explica que Mary simplesmente adora os livros ilustrados que contam as histórias heróicas de Luke. Sem entender nada, Luke pergunta desde quando existe um livro ilustrado sobre ele. Feard explica que todas as crianças do reino crescem ouvindo suas histórias. Igor a completa dizendo que essa foi a segunda coisa que Eric fez, logo depois de construir sua estátua. Graças a isso, praticamente todas as crianças enxergam Luke como um grande herói. Luke fica completamente sem reação e começa a se perguntar que tipo de lavagem cerebral eles estão fazendo com as crianças. Lucira ainda revela que até mesmo Gerberga adora aqueles livros ilustrados. Em seguida, Igor a pede para Celis ir brincar com as princesas. Eric então solicita que uma empregada leve as garotas para outro cômodo. Assim que elas saem, o rei explica que sabe que o assunto é importante e pede desculpas por ter trazido suas filhas, mas diz que não podia desperdiçar a oportunidade de apresentá-las a Luke. Loki fica confuso com aquela declaração. Eric então revela que graças ao fato de Luke ter impedido as forças demoníacas 10 anos atrás, ele pôde viver em paz e acabou sendo abençoado com duas filhas. Segundo ele, foi Luke quem tornou tudo isso possível. Igor concorda, dizendo que aconteceu exatamente o mesmo com ele, pois graças a Luke pôde acompanhar todo o crescimento de Celis. Eric então conclui dizendo que não são apenas eles dois que se sentem assim. Na verdade, todo o reino é profundamente grato a Luke, e ele queria muito que um dia, Luke finalmente percebesse isso. Luke agradece, mas diz que o livro ilustrado já foi longe demais. Eric apenas sorri. Em seguida, Luke pergunta como Lef está. Eric revela que ela quis vê-lo assim que soube de seu retorno. Porém, atualmente ela está à frente da Ordem Sagrada do Reino, e foi designada para trabalhar na catedral. Enquanto isso, a empregada leva as garotas para outro cômodo, dizendo que irá preparar um lanche. No entanto, ela lança um olhar completamente suspeito antes de sair. De volta à sala, eles explicam toda a situação e o plano para Eric. Depois de ouvir tudo, o rei garante que o Palácio Real ficará responsável por proteger Lucira e Gerberga. Goran então pergunta qual é o plano de Luke para derrotar um grão-senhor. Luke responde que já pensou em tudo. Ele explica que primeiro reunirá os caçadores do povo fera, e depois disso, todos avançarão diretamente para a fortaleza inimiga. E esse é o plano. Ao ouvir aquilo, Eric e Goran ficam completamente chocados. Os dois dizem que aquilo nem pode ser chamado de plano. Porém, Luke responde que dará certo, pois ele e companhia vão distrair vários lordes vampiros, enquanto o povo fera elimina o grão-senhor. Goran imediatamente diz que ele está invertendo os papéis. No entanto, Luke explica que enfrentar vários lordes vampiros ao mesmo tempo é muito mais difícil do que enfrentar apenas um grão-senhor vampiro. Cia concorda e diz que o esquadrão de sua tribo consegue manter os lordes vampiros ocupados, mesmo sem conseguir derrotá-los. Porém, a única pessoa capaz de eliminar um grão-senhor vampiro é Luke. Goran, por outro lado, alerta que, seguindo esse plano, alguns membros do povo fera provavelmente perderão a vida. Cia responde que isso ainda seria 100 vezes melhor do que permitir que o grão-senhor escapasse. Enquanto isso, Mary e Charlotte brincam alegremente com Gerberga. Celis se lembra das palavras de Luke, quando ele disse que não a levaria para a batalha, porque era perigoso e que precisava de alguém de confiança para proteger Gerberga. Porém, ela acredita que aquilo foi apenas uma desculpa para convencê-la a permanecer no palácio. Afinal, ela ainda é Rank F e sente que não é confiável
confiável o bastante. Mesmo se considerando uma aprendiz de Luke, acredita que, no seu nível atual, apenas atrapalharia. Nesse momento, Merry percebe um brilho estranho saindo de um cálice e pergunta o que é aquilo. Assim que Celes olha para trás, percebe que se trata de uma magia de invocação e imediatamente manda as garotas se afastarem. Porém, quando tenta abrir a porta, descobre que ela foi trancada pelo lado de fora. Enquanto isso, de volta à sala principal, Goran diz que gostaria de enviar aventureiros da guilda para ajudar. Porém, como os vampiros utilizam o encantamento vampírico, isso seria arriscado demais. Os únicos capazes de enfrentá-los com segurança são os integrantes do povo fera, que possuem resistência a esse tipo de magia. Cia concorda e explica que realmente é melhor não enviar humanos, pois, caso tenham seu sangue roubado, acabarão sendo enfeitiçados. Logo em seguida, é revelado que a misteriosa empregada foi quem trancou a porta por fora. Descobrimos também que ela estava sob o controle de um vampiro. Dentro do quarto, 3 vampiros surgem diante de Celis. Ela percebe imediatamente que está sem sua espada e se pergunta se conseguirá derrotar os 3 naquela situação. Porém, ao olhar para trás e ver as princesas e Gerberga, entende que não tem escolha. Pegando um candelabro como arma improvisada, ela diz para as garotas não se preocuparem, pois ela irá protegê-las. O primeiro vampiro avança, mas Celis consegue bloquear seu ataque. Em seguida, os outros 2 tentam usar o encantamento vampírico. Ela imediatamente desvia o olhar dos olhos deles, mantendo a cabeça baixa para evitar ser enfeitiçada, e ainda assim, consegue resistir aos ataques. Logo depois, um dos vampiros tenta capturar Gerberga. No último instante, Celis consegue alcançá-lo e impede que ele toque no pássaro divino. Ela continua lutando bravamente, mas o candelabro acaba se quebrando ao meio. Sem outra opção, posiciona-se na frente das princesas e de Gerberga, usando o próprio corpo como escudo. No exato momento em que os vampiros avançam para o golpe final, Luke aparece diante deles e elimina os 3 em um único instante. Em seguida, olha para Celis e diz que ela fez um excelente trabalho, pedindo que agora deixe o resto com ele. Mas é aqui que o nosso episódio termina. Se você chegou até aqui, comenta a palavra aprendiz para mostrar que assistiu ao vídeo até o final. Voltamos um pouco até a sala de reuniões, onde Luke, Goran, Eric e Celis discutiam a situação. Então, descobrimos como Luke conseguiu chegar até ali tão rapidamente. Assim que percebeu uma presença estranha, ele reagiu sem hesitar, saltando pela janela e indo direto para proteger Celis. Os vampiros tentam enfeitiçá-lo, mas Luke age primeiro. Com uma poderosa magia, prende os 3 inimigos dentro de uma barreira e a faz implodir, eliminando-os instantaneamente. Celis fica completamente impressionada com a velocidade e a facilidade com que ele derrotou os vampiros. Logo depois, Eric, Goran e os demais chegam à sala. Eric corre até as filhas, que dizem estar bem graças à ajuda de Celis. Aliviado, ele agradece pela proteção. Luke também elogia Celis, dizendo que ela fez um excelente trabalho. Lutira chega logo em seguida e suspira de alívio ao ver que Gerbera está em segurança. Goran também a parabeniza pela coragem. Nesse momento, o recipiente sobre a mesa volta a brilhar. Luke utiliza uma magia de Lutira para criar uma ilusão. Quando novos vampiros atravessam o portal, eles enxergam a imagem do Senhor Oitavo e acreditam estar diante dele. A ilusão pergunta o que os subordinados estão fazendo ali, e eles respondem que vieram por ordem do Lorde Sexto, pois 3 sinais vitais haviam desaparecido naquele local. Luke percebe que entre os lordes, quanto menor o número, maior é a posição hierárquica. Isso significa que o verdadeiro mestre daqueles vampiros possui uma patente superior à identidade que ele está fingindo. A ilusão então questiona por que o Lorde Sexto enviou seus homens. Um dos vampiros responde que a missão era capturar a galinha divina. Luke finge não saber de nada e afirma que essa tarefa interfere diretamente na missão que o Grão-Senhor lhe confiou. Os subordinados explicam que o próprio Lorde Sexto também recebeu ordens diretas do Grão-Senhor e revelam que ele possui diversos escravos humanos infiltrados dentro do Palácio Real. Aproveitando a conversa, Luke pergunta se, ao atravessar o portal do cálice, chegaria diretamente ao esconderijo do Lorde Sexto. Os vampiros confirmam que sim. Tendo conseguido todas as informações de que precisava, Luke desfaz a ilusão e elimina todos eles imediatamente. Em seguida, Luke pergunta a Celis se aquela bandeja de prata estava na sala desde o início. Ela responde que não, explicando que Juana a trouxe junto com alguns doces. Goran estranha a situação e pergunta se o palácio não possui barreiras capazes de impedir a criação de círculos mágicos. Luke explica que realmente existem defesas desse tipo e que é impossível desenhar um círculo mágico dentro do castelo. Porém, a situação muda completamente quando o círculo já está pronto antes de entrar no palácio. Nesse instante, Ellen percebe a verdade e conclui que Rohanna foi transformada em um familiar dos vampiros. Luke ordena imediatamente que ela seja capturada, mas Celis sai correndo atrás de Rohanna antes que alguém consiga detê-la. Luke então manda
Cia segui-la para garantir sua segurança. Também ordena que Eric leve as princesas para um lugar seguro e pede que Goran proteja Gerbera, pois ele mesmo pretende acabar com o Lorde Sexto. Sem perder tempo, Luke salta dentro do círculo mágico e, antes de desaparecer, ordena que Goran destrua o portal assim que ele atravessar. Do outro lado, Luke invade diretamente o esconderijo inimigo e avança até a sala do Lorde Sexto. Pelo caminho, massacra inúmeros vampiros inferiores e até alguns de patentes mais elevadas. O Lorde Sexto tenta contra-atacar usando magia, mas seus feitiços simplesmente não têm efeito algum sobre Luke, dando início a uma batalha completamente desigual. Durante o combate, Luke observa a espada do inimigo e comenta que ela é muito bonita, dizendo que pretende tomá-la para si. Pouco depois, consegue acertar um golpe certeiro no Lorde Sexto, e em seguida, desfere um corte devastador que divide o vampiro ao meio. Mesmo gravemente ferido, o Lorde Sexto encara Luke e se pergunta quem é o homem diante dele. Luke responde calmamente: "Eu sou Loki, um aventureiro Rank F." Ao ouvir isso, o Lorde Sexto percebe imediatamente que seus planos no Palácio Real fracassaram. Aproveitando a vantagem, Luke faz uma última pergunta: como ele conseguiu infiltrar tantos lacaios dentro do palácio? O Lorde Sexto se recusa a responder à pergunta de Luke. Sem demonstrar qualquer piedade, Luke crava sua espada nele. Antes de desaparecer completamente, o vampiro faz uma última ameaça, dizendo para Luke aproveitar a vida tranquila enquanto ainda pode, pois em breve toda essa paz chegará ao fim. Assim que seu corpo se desfaz, mais um medalhão cai no chão. Luke imediatamente o corta ao meio e absorve toda a maldição contida nele. Em seguida, continua explorando o esconderijo até encontrar uma porta misteriosa. Ao abri-la, depara-se apenas com restos humanos espalhados pelo local. Percebendo que chegou tarde demais para salvar aquelas pessoas, ele lamenta profundamente a tragédia. Mesmo tomado pela tristeza, segue exterminando todos os vampiros que encontra pelo caminho. Quando finalmente deixa a base inimiga, descobre que um vilarejo inteiro foi completamente massacrado pelos vampiros. A cena o enche de revolta, pois mais uma vez, ele sente que não conseguiu chegar a tempo para impedir tantas mortes. De volta ao Palácio Real, Eric e Goran permanecem na entrada organizando a defesa. Luke retorna e informa que eliminou todos os vampiros que estavam na base inimiga, mas também revela que o vilarejo vizinho foi completamente exterminado. Sentindo-se culpado, diz que deveria ter chegado antes. No entanto, Goran imediatamente o consola, afirmando que a culpa não é dele e prometendo enviar membros da guilda para realizar funerais dignos para todas as vítimas. Enquanto isso, descobrimos que Rohanna foi capturada. Cia explica que, felizmente, ela apenas foi enfeitiçada e ainda não havia sido transformada em um familiar dos vampiros, o que significa que ainda pode ser salva. Celis fica visivelmente aliviada ao ouvir essa notícia. Eric então informa que 5 pessoas dentro do palácio simplesmente viraram pó, enquanto outras 30 desmaiaram de repente. Goran conclui que isso aconteceu porque Luke derrotou os vampiros que mantinham essas pessoas sob seu controle. Com a situação estabilizada, Eric comenta que talvez o Palácio Real já não seja um lugar seguro para Gerbera. Luke então declara que pretende ir atrás do Grão-Senhor para acabar de uma vez por todas com a origem daquela ameaça. A declaração anima imediatamente Eric e Goran. Sem entender a reação dos dois, Luke pergunta do que estão falando. Goran responde que a melhor maneira de derrotar o Grão-Senhor é reunir novamente o lendário trio. Luke tenta convencê-los a desistir, lembrando que um deles é o rei e o outro é o mestre da guilda. Porém, Eric explica que seu irmão pode assumir o trono temporariamente, enquanto Goran afirma que outra pessoa é perfeitamente capaz de liderar a guilda durante sua ausência. Os dois deixam claro que lutarão ao lado de Luke mais uma vez. Ao presenciar aquele momento, Cia fica completamente emocionada, pois nunca imaginou que veria o lendário grupo reunido novamente depois de tantos anos. Antes da partida, Celis pede para acompanhar a missão, mas Goran não permite. Luke então sugere que ele deixe sua espada com ela. Segundo Luke, o estilo de luta de Celis é praticamente idêntico ao de seu pai, e uma espada de maior alcance aumentaria muito seu poder, além de ajudá-la a proteger as princesas durante a ausência deles. Pouco tempo depois, vários vampiros aparecem diante do palácio. Empunhando a espada de Goran, Celis se apresenta como uma aventureira Rank F. Um dos vampiros tenta zombar dela, mas perde a cabeça antes mesmo de terminar a frase. Lembrando do conselho de Luke, ela continua atacando seus inimigos antes que consigam lançar qualquer feitiço de encantamento, eliminando um vampiro atrás do outro. Alguns ainda tentam passar por ela para capturar Gerbera, atacando diretamente Lutira, mas acabam sendo atingidos pela poderosa magia que impede qualquer aproximação. Enquanto isso, vemos o grupo de Luke. Eles estão com Gerbera. Enquanto observam as montanhas à frente, ele comenta que encontrar o esconderijo do Grão-Senhor naquele lugar não será uma tarefa fácil. Nesse momento, um dos chefes da tribo do povo fera aparece.
aparece, dizendo que já os aguardava. Ele explica que sua tribo realizou uma busca minuciosa e conseguiu localizar a base do Grão-Senhor. Apesar disso, revela que há vampiros demais protegendo o local, tornando impossível lançar um ataque direto apenas com sua tribo. Eric agradece pela ajuda e afirma que eles já fizeram mais do que o suficiente. Luke observa que o sol ainda não se pôs, o que significa que os vampiros ainda não estão em sua força máxima. Então pergunta ao Homem-Fera se ele consegue atrair parte dos inimigos para longe da base, e ele confirma. Antes de partir, o chefe da tribo diz para Cia lutar com orgulho pela honra do povo fera e pela reputação de seu pai. Determinada, ela promete que jamais envergonhará sua tribo. Luke então entrega a ela a espada que tomou do Lorde Sexto, dizendo que é uma excelente arma. Cia agradece e promete dar cobertura durante a batalha. O grupo segue até a base dos vampiros. Ao chegarem, Goran comenta que não existe absolutamente nada naquele lugar, mas Cia percebe que toda a área está escondida por um poderoso feitiço de ocultação. Luke desfaz a magia imediatamente, revelando uma gigantesca fortaleza. Ao vê-la surgir diante deles, Eric comenta que é como se os portões do inferno tivessem acabado de se abrir. Sem perder tempo, Luke lança uma poderosa magia que neutraliza os humanos controlados e os vampiros inferiores que estavam no interior da base. Em seguida, os quatro invadem o esconderijo e começam a massacrar todos os inimigos pelo caminho. Luke observa que Goran continua tão poderoso quanto se lembrava, enquanto Eric pede brincando para deixarem alguns vampiros para ele. Goran responde que aquele tipo de trabalho não combina com um rei. Depois de atravessarem diversos corredores, eles chegam diante de uma enorme porta, que provavelmente leva ao Grão-Senhor. Luke pede que ninguém avance impulsivamente assim que encontrarem o inimigo. Porém, antes que consigam entrar, cerca de 30 lordes vampiros aparecem bloqueando o caminho. Luke percebe que enfrentar tantos inimigos consumirá um tempo precioso. Eric então toma uma decisão. Ele diz que ele e Goran ficarão para enfrentar todos aqueles lordes, enquanto Luke e companhia devem seguir em frente. Com o pôr do sol se aproximando, eles não podem permitir que o Grão-Senhor alcance seu poder máximo. Luke tenta argumentar, dizendo que enfrentar quase 30 lordes vampiros é uma completa loucura. Porém, Eric responde que ambos possuem uma dívida com Luke e que finalmente chegou a hora de retribuir tudo o que ele fez por eles. Sem deixar espaço para discussão, manda Luke seguir em frente enquanto eles cuidam do restante. Luke e companhia finalmente entram na sala do Grão-Senhor. Sentado tranquilamente, ele olha para os invasores e pergunta se eles não aprenderam que o correto é bater na porta antes de entrar. Em seguida, afirma que está na hora de educar aqueles tolos. Cia sente uma pressão completamente diferente da emitida pelos outros lordes vampiros e percebe que aquele homem é muito mais assustador do que qualquer inimigo que já enfrentaram. Enquanto observa o ambiente, Luke nota uma cela localizada atrás do Grão-Senhor e percebe que existe algo estranho preso ali. Sem dar tempo para mais nada, o Grão-Senhor parte para o ataque. Luke consegue bloquear o golpe e o vampiro elogia sua confiança, dizendo que ela não era apenas fachada. Cia fica chocada, pois sequer conseguiu acompanhar a velocidade da troca de golpes. Em seguida, o Grão-Senhor tenta enfeitiçar Luke, mas ele afirma que esse tipo de magia não funciona contra ele. Aproveitando a da abertura, Luke avança e corta até mesmo a magia defensiva do inimigo, conseguindo feri-lo. Cia tenta atacá-lo pelas costas, mas o Grão-Senhor desvia facilmente e debocha, dizendo que ela é lenta demais. No entanto, aquela distração era exatamente o que Luke precisava. Ele desfere um golpe certeiro e decepa um dos braços do Grão-Senhor. Cia comemora, acreditando que o trabalho em equipe finalmente deu resultado. Porém, o Grão-Senhor apenas começa a rir. Diante dos olhos deles, seu braço se regenera completamente. Sorrindo, ele afirma que aquela espada jamais será capaz de derrotá-lo. Ao perceber a velocidade da regeneração do inimigo, Luke entende que essa batalha será muito mais difícil do que imaginava. Goran e Eric lutam contra seus próprios inimigos no salão. Quando um grupo de vampiros ataca Goran, ele acaba com todos usando sua espada de fogo. Atrás dele, Eric o lembra de que não deve se esgotar lutando contra todos os vampiros sozinho. Diante disso, Goran diz que está apenas protegendo o rei de sua nação. Enquanto Eric se distrai com ele, uma vampira aparece de repente diante dele. Eric a afasta com um golpe, mas ela se clona para enfrentá-lo em um combate de 2 contra 1. Eric ainda não tem medo dela, mas de repente, um terceiro clone se esgueira por trás dele e morde seu pescoço. Depois ela lambe seu sangue, o que lhe concede o poder de controlar sua mente. Por um momento, Eric permanece imóvel, como se tivesse entrado em transe. Os clones da vampira se aproximam acreditando que já o derrotaram. Justo então, Eric sai da confusão e mata 2 dos clones com um único ataque em cada um. Ao ver isso, o último clone recua aterrorizado, surpresa por seu controle mental não ter funcionado com ele. Primeiro, Eric mostra sua aliança de casamento para mantê-la afastada, antes de lembrá-la de que os heróis são incrivelmente resistentes aos efeitos mentais negativos. Depois acaba com ela eliminando todos os inimigos da sala. Enquanto isso, na Sala do Trono, Loki continua lutando contra o High Lord. Durante os confrontos, ele percebe que
que o braço ferido do High Lord se move mais lentamente do que antes, mesmo depois de ter sido curado. Isso dá a ele a vantagem sobre seu inimigo. Ao ser atacado de duas direções, o High Lord se enfurece, mas Loki volta a atacá-lo com um feitiço de toque drenante. O feitiço faz o High Lord se contorcer de dor, então Loki aproveita a oportunidade para cortar seu corpo ao meio. Nesse momento, o High Lord percebe que não pode vencer, então tenta escapar, transformando-se em morcegos. Ao ver isso, Loki rapidamente grita para o Sr. Geberga, que impede o High Lord de se transformar. Embora essa ação revele a localização do Sr. Geberga, a Loki não se importa, pois confia que pode proteger a galinha sagrada. No entanto, o High Lord ri e revela que era exatamente isso que seus High Lords queriam. Com a galinha sagrada tão perto dele, ele quebra um medalhão amaldiçoado que abre uma fenda sombria. Essa fenda canaliza uma poderosa energia proveniente da dimensão dos deuses sombrios, imobilizando Loki e companhia com uma pressão incrível. Mesmo sendo o poderoso santo, Loki é incapaz de se mover. Enquanto isso, o High Lord recebe uma bênção do poder sombrio, aumentando ainda mais sua força. Com a confiança recuperada, o High Lord lembra orgulhosamente a Loki que esse poder vem da barreira dos deuses sombrios. Normalmente, a capital real está protegida pela barreira da igreja, que mantém os vampiros afastados. Agora os vampiros estão usando a mesma técnica contra seus inimigos humanos. Enquanto Loki luta para se mover, o High Lord flutua, aproximando-se dele com a intenção de roubar o Sr. Geberga. De alguma forma, no último momento, Loki consegue reunir força suficiente para agarrar sua espada e sair correndo. Surpreso, o High Lord o ataca com um feitiço mágico, mas Loki o bloqueia com uma barreira dupla. Na verdade, ele não está se movendo usando seus próprios músculos, mas graças a um feitiço chamado Marionete, pode obrigar seu corpo a se mover por meio de controle mágico. Com sua mobilidade recuperada, Loki corre em direção ao núcleo amaldiçoado para destruir a barreira. O High Lord tenta detê-lo, mas de repente Sia aparece do nada e o ataca com sua espada. Enfurecido, ele a manda voando com um feitiço enquanto a chama de animal imundo. Graças a um escudo mágico de Loki, Sia sobrevive facilmente ao ataque e o lembra de que ela é uma loba. Enquanto o High Lord está distraído, Loki corre em direção ao núcleo sombrio. No entanto, de alguma forma, o High Lord aparece diante dele antes que possa destruir o núcleo com um golpe. Ele segura da espada com uma só mão, sorrindo com arrogância enquanto Loki luta para avançar. Mesmo se esforçando ao máximo, nosso protagonista é incapaz de mover a espada. Então o High Lord começa a zombar dele. No entanto, Loki manda que ele se cale e aponta para sua mão. Surpreso, o High Lord percebe que a espada atravessou sua mão. Atrás dele, o núcleo sombrio também fica preso dentro de uma barreira sagrada. Essa barreira vem da Igreja Real e combina os poderes de todos os sacerdotes e da rainha. Ao perceber isso, o High Lord se pergunta como os humanos conseguiram criar uma barreira tão poderosa. Infelizmente para ele, a barreira sagrada anula os efeitos do núcleo sombrio. Então, Loki o corta em pedaços antes de destruir o núcleo. Depois de perder todo o seu poder, o High Lord faz uma última tentativa de escapar, mas o Sr. Girgas sela seu destino com um grito. Finalmente, o obstinado High Lord se transforma em pó e o mundo fica a salvo da ameaça dos Senhores Sombrios. Depois, Loki verifica a companhia para garantir que ela esteja bem. Após confirmar isso, caminha até a jaula localizada em um canto da sala, onde há um lobo adormecido. Ele se pergunta se o lobo era o familiar do High Lord, mas Sia explica que, na verdade, é uma besta sagrada. Aparentemente, a tribo dos Homens-Fera de Sia e os lobos sagrados descendem da mesma criatura das lendas. Por causa disso, ambas as espécies se respeitam profundamente. Ao ouvir que se trata de uma besta sagrada, Loki se pergunta se o lobo possui algum poder estranho como o Sr. Geberga. No entanto, Sia revela que ele não tem nenhum poder além dos de um lobo comum. Ela acredita que o High Lord apenas capturou esse lobo para investigar sua linhagem durante seu tempo livre. Ela também diz a Loki que o lobo consegue entender os humanos, então eles devem estar seguros em sua presença. Ao ouvir isso, Loki abre a jaula com um feitiço e chama o lobo para que desperte. Por algum motivo ele continua roncando sem nenhuma preocupação. Então Sia lembra a Loki que ele ainda deve estar sob os efeitos do feitiço do sono. Isso faz com que ele se lembre de desfazer o feitiço, fazendo o lobo despertar instantaneamente. Por um segundo, o lobo fica paralisado ao ver Loki sorrindo para ele. Depois ruge de medo e o ataca, acreditando que ele é uma ameaça. Enquanto Loki grita com Sia por tê-lo enganado, ela rapidamente explica ao lobo que ele é um bom homem que o salvou dos vampiros. Depois de ouvir isso, o lobo se acalma. Ele se sente envergonhado. Mesmo assim, Loki o perdoa, já que certamente estava temendo por sua vida. Agora que está livre, o lobo percorre feliz a enorme sala. Depois, Loki e companhia voltam aos corredores principais para se reunir com Goran e Eric. Quando os encontram, Loki explica que o trabalho já está concluído. Goran sorri em resposta, mas se surpreende ao ver o lobo seguindo os dois. Enquanto isso, Loki pede a Eric que agradeça sua esposa pela barreira sagrada. Eric diz que ela ficaria grata em receber pessoalmente as palavras de agradecimento do próprio
próprio sábio. Então Loki se pergunta se Eric havia planejado anteriormente usar a barreira sagrada junto com ela. No entanto, Eric revela que Lai agiu por conta própria, pois sabia que seu marido precisava de ajuda. Depois, todos saem juntos do templo abandonado. Para a surpresa de Loki, todos os Homens-Fera estão do lado de fora comemorando sua vitória. Eric acha que eles estão aplaudindo o sábio, mas Loki não acredita que mereça isso. Então, Goran deixa que o rei cuide dos assuntos oficiais. Depois de dar um passo à frente, Eric anuncia orgulhosamente que derrotaram o High Lord, graças aos esforços combinados de seus amigos. Falando com confiança diante da multidão, ele faz com que todos soltem um forte grito de vitória. Ao ver todos comemorando seu triunfo, Loki se sente feliz. Depois de passar 10 anos lutando sozinho contra os demônios, é bom ter o apoio de seus amigos para variar. Mais tarde, enquanto o grupo retorna à capital, o lobo continua seguindo-os. Nosso protagonista acha que ele está confuso e não sabe para onde ir, então diz ao lobo que ele é livre para fazer o que quiser. No entanto, ele se recusa a se afastar dele, então Sia comenta que certamente quer segui-lo. Ao ouvir isso, Loki fica incomodado, pois não quer a responsabilidade de ter um animal de estimação. Mesmo assim, todos os outros dizem para ele adotar o pobre animal, então finalmente cede e aceita o lobo como parte de sua família. Depois de algum tempo, todos chegam ao Palácio Real, onde as duas princesas estão esperando por eles. Enquanto informam que Celis e Lucilla as protegeram dos vampiros enquanto eles estavam fora, Loki nota uma grande pilha de gemas de vampiro ao lado das duas. Ao contar 20 gemas no total, ele se surpreende que essas novatas tenham conseguido derrotar tantos vampiros por conta própria. Ao ouvir isso, Celis acha que não é grande coisa, já que os vampiros eram apenas de nível inferior. No entanto, Loki encontra 2 gemas de arquivampiro entre a pilha, então Celis admite despreocupadamente que alguns vampiros pareciam muito mais fortes que os outros. Perto dali, Eric e Goran reagem com muito mais surpresa ao ver que essa jovem derrotou inimigos tão poderosos como se não fosse nada. Loki elogia Celis por sua incrível força. Enquanto Goran luta para conter suas emoções, Celis se pergunta o que há de errado com ele, então ele se obriga a dizer algumas palavras de elogio. Ao ver isso, Loki zomba dele por estar envergonhado, enquanto Luthira sente inveja de Celis por ter uma família que a apoia. Enquanto o grupo se diverte, Eric se preocupa com o fato de os arquivampiros terem conseguido entrar na capital real apesar da barreira sagrada que a cerca. De alguma forma, eles conseguiram se infiltrar dentro da barreira ou destruí-la usando seus poderes sombrios, o que significa que a barreira precisa ser reforçada. Pensando nos problemas de segurança, Loki pede a Eric que inclua os Homens-Fera no exército, já que os vampiros não conseguem enfeitiçá-los. Eric considera que a sugestão faz sentido, especialmente porque os Homens-Fera os ajudaram a lutar contra os vampiros. Ao ouvir isso, Sia se sente honrada por sua tribo receber um novo status por parte do rei. Falando em novos status, Eric percebe que precisa recompensar todos os que participaram da batalha. Isso inclui Loki, que desempenhou o papel mais importante na derrota do High Lord. Eric pergunta a Loki se ele deseja algo em especial, então ele começa a pensar na oferta. Então, depois de olhar para Luthira e para o lobo, ele percebe que não tem um lugar para hospedá-los, então pede a Eric que lhe dê uma casa grande para sua nova família. Ao ouvir isso, Eric se surpreende, pois esperava que ele pedisse algo muito melhor. Em outra parte da cidade, uma jovem sem teto vaga pelos arredores, tentando desesperadamente encontrar comida. Com muito esforço, ela consegue alcançar uma árvore frutífera e arrancar uma fruta suculenta de um de seus galhos. Depois de pegá-la, volta para a cidade e dá uma mordida. Enquanto caminha pelos becos, encontra 2 homens de aparência perigosa. Ao vê-los, a garota sai correndo rapidamente, deixando sua fruta cair no processo. Por sorte, ela dobra uma esquina e entra às escondidas em um prédio para se esconder deles. Enquanto isso, nosso protagonista fica surpreso com a enorme casa que Eric lhe deu de presente. Ao observar o edifício, Goran acha que ela na verdade é pequena para ser a mansão de um arquiduque. Mas Loki está mais do que satisfeito. Depois de entrar no prédio, Loki aprecia os enormes cômodos, embora ache que será uma verdadeira dor de cabeça limpá-los. Por sorte, Luthira se oferece para limpá-la, feliz por poder ser útil. Ela escolhe um quarto para si e Loki aceita. Mas Celis também se adianta e decide ficar ali. Ele diz para ela voltar para casa, mas ela acredita que merece ficar na casa dele por ser sua aprendiz. Depois, Goran pergunta a Loki se ele gostou da casa. Ele concorda enquanto observa uma enorme torre de vigilância conectada ao edifício. Como gosta de ficar sozinho, escolhe a torre de vigilância como seu próprio quarto. Além disso, deixa o lobo no enorme quintal dos fundos. Depois de adotá-lo como animal de estimação, deu a ele o nome de Garp. Mais tarde, naquela noite, enquanto Loki dorme, Luthira o acorda com certa hesitação. Ela explica que ouviu alguns ruídos assustadores vindos do porão quando estava indo ao banheiro. Então Loki a acompanha para investigar. Quando abrem a porta do porão, os estranhos ruídos ficam cada vez mais altos. Pouco depois chegam até uma porta no porão, onde o som é ouvido com maior clareza. Atrás da porta, uma garota estranha estava chorando de dor, o que deixa surpresos tanto Loki quanto Luthira. Esse foi o fim do 6º episódio.
Lutira pergunta se pode ser um morto-vivo, e Luke responde que talvez. Então, ele abre a porta e Lutira usa uma magia de luz para que possam enxergar. Eles veem uma pessoa de cabeça para baixo e começam a gritar. Lutira grita que é um fantasma e tenta correr, mas a pessoa pede para que a coloquem no chão. Ao usar a magia de luz novamente, Luke percebe que é uma menina. Ela pede mais uma vez para que a coloquem no chão. Luke pega uma cadeira e a retira dali. Em seguida, pergunta o que ela está fazendo naquele lugar. Batira diz que ela é uma ladra e que deveriam entregá-la às autoridades. Ele diz para a garota esperar e ouvir primeiro o que ela tem a dizer. Luke pergunta o nome dela e ela se apresenta como Milka. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e Milka se desculpa, dizendo que pensou que aquela fosse uma casa vazia e queria apenas um lugar para dormir. Ela explica que seus pais morreram há muito tempo e que seu avô, que cuidava dela, faleceu recentemente. Por isso, estava procurando um lugar para ficar. Luke pergunta o que aconteceu com a casa onde ela morava com o avô. Milka explica que enganaram o avô dela e fizeram com que ele acumulasse uma dívida enorme. Por causa disso, tomaram a casa. Luke pergunta se ela fugiu com medo de ser escravizada por causa da dívida, mas ela nega, dizendo que o rei aboliu o tráfico de escravos. Luke realmente acha que Eric é um bom rei. Milka então conta que, enquanto procurava um abrigo, acabou encontrando aquela casa e pensou que estivesse abandonada. Porém, acabou ficando presa em uma armadilha. Luke pergunta como ela conseguiu entrar pelo porão. Milka explica que a casa se conecta aos esgotos e mostra a Luke o caminho que usou para chegar até ali. Ele percebe que foi descuidado, pois a primeira coisa que alguém deve fazer ao se mudar para uma casa nova é verificar se existem portas secretas, armadilhas, entre outras coisas. 10 anos em combate acabaram enferrujando suas habilidades de reconhecimento. Mesmo assim, ele se pergunta por que existe uma passagem secreta na mansão de um simples barão. Então, decide descer para verificar o que mais existe lá embaixo. Batira pergunta para que aquele túnel foi construído. Luke responde que o mais normal seria pensar que ele servia como uma rota de fuga. Mas não fazia sentido, já que não era como se a realeza morasse naquela casa. Afinal, ela pertencia a um barão. Milka aponta o buraco pelo qual entrou. Ela pensava que teria que dormir nos esgotos, mas depois de passar por aquele buraco, encontrou aquele lugar. Luke acha que o buraco não foi feito de propósito e que provavelmente apenas desabou. Porém, parece que a passagem secreta continua até uma área mais ampla. Luke decide seguir até o final do túnel. Milka pergunta se ele se importaria de deixá-la dormir um pouco naquele lugar, e Luke fica chocado ao descobrir que ela realmente quer ficar ali. Milka explica que ele não está usando aquela passagem e que naquele lugar ela poderia se proteger da chuva e do vento. Então, pergunta se haveria algum problema em permanecer ali. Luke diz que eles devem chegar até o final do túnel antes de tomar essa decisão, e ela concorda. Milka toma a dianteira do grupo, mas Luke a impede, dizendo que pode haver alguma armadilha. Ela responde que esse é justamente o motivo de estar indo na frente. Luke, porém, insiste que vai primeiro. Milka diz que, se ele a fizer ir na frente, será ela quem cairá nas armadilhas, permitindo que os outros escapem. Luke passa a mão na cabeça dela e pergunta se ele parece um canalha que usaria uma criança como escudo. Milka responde que é assim que os ricos costumam fazer as coisas. Luke diz que não é assim e que, para começo de conversa, um aventureiro veterano como ele não cairia em nenhuma armadilha. Milka fica impressionada ao descobrir que ele é um aventureiro. Eles continuam avançando até chegarem ao final do túnel. Lutira diz que consegue sentir poder mágico vindo daquela parede, e Luke percebe que há um feitiço poderoso bloqueando o caminho, do tipo que normalmente seria usado para proteger o cofre do tesouro de um palácio. Milka pergunta se há muitos tesouros esperando por eles do outro lado. Luke responde que, já que chegaram até ali, deveriam verificar. Então, usa sua magia para desfazer a barreira. Lutira fica chocada com a rapidez, pois aquela era uma fechadura mágica bastante complexa. A porta então se quebra, e ao entrarem, eles vão parar em um lugar extremamente luxuoso. Milka pergunta se aquele lugar está desocupado, mas Luke diz que não. De repente, uma porta começa a fazer barulho, e todos se escondem. Quando ela se abre, o dono pergunta quem está ali. Luke sai do esconderijo, pede desculpas por aparecer tão tarde, e então vemos que é Eric. Ele pergunta o que Luke está fazendo ali. Luke questiona se, em uma situação como aquela, não deveriam ser os guardas a aparecer e pergunta por que o próprio rei está ali. Eric explica que seu quarto fica ao lado daquela sala, e Luke se desculpa pelo ocorrido. Na verdade, ele já tinha uma boa ideia de onde aquele caminho terminaria, e quando quebrou a parede, percebeu que estava dentro do palácio. Luke pede para os dois saírem de trás do sofá. Eric cumprimenta Lutira e o grandioso Genberga, mas pergunta quem é a outra pessoa. Luke a apresenta como Milka e explica que a conheceram há pouco tempo. Em seguida, conta que a passagem secreta conecta a casa do barão diretamente ao palácio e percebe que aquilo não parece ser uma surpresa para Eric. O rei diz que essa é uma história constrangedora. Seu avô, o rei de 2 gerações atrás, tinha uma amante, uma baronesa, cujo marido morreu quando ela ainda era jovem. Aparentemente, ele havia preparado aquela mansão para a baronesa e usava a passagem secreta para ir do palácio até a casa dela. Luke pergunta por que a linhagem do barão acabou, e Eric explica que eles não tiveram herdeiros, pois o único filho que tiveram foi adotado por uma
uma família de marquês. Luke então pergunta o que ele pretende fazer em relação à passagem, mas Eric diz que não vê problema, já que ela leva até a casa de Luke. Na volta para sua mansão, Luke conserta o buraco na parede. Milka, já exausta, senta no chão e acaba pegando no sono. Luke então a pega e diz para todos voltarem para casa. Batira pergunta se ele poderia deixar Milka ficar na mansão e se lembra da fruta verde que a menina carregava. Ele comenta que aquela fruta é muito amarga, enquanto está verde e não é comestível. Luke responde que já planejava deixá-la ficar desde o começo. No dia seguinte, Milka acorda sem saber onde está. Ela escuta sua barriga roncar e pensa que está com muita fome, mas de repente, o barulho fica muito mais alto. Quando olha para frente, vê um lobo e começa a gritar pedindo ajuda. Luke corre até lá, diz a Garby que está tudo bem e pede para ele soltar a garota. Milka então pergunta onde está. Nesse momento, Batira, Celis e companhia saem do quarto. Luke apresenta a garota como Milka e explica que, a partir daquele dia, ela vai morar ali. Milka pergunta se realmente pode ficar, e eles então vão tomar café. Gordon também aparece e comenta que bastou apenas uma noite para Luke chegar ali e já ter mais gente na casa. Segundo ele, as coisas nunca se acalmam quando Luke está por perto. Depois, Luke explica a Gordon sobre a passagem secreta, e ele diz que agora faz sentido aquela torre de observação exagerada. Gordon pergunta o que vai acontecer com a passagem, e Luke responde que planeja instalar uma porta com fechadura do lado do palácio, permitindo que apenas algumas pessoas escolhidas possam passar. Afinal, é bom ter uma rota de fuga caso alguma coisa aconteça. Cia pergunta por que uma baronesa teria mandado preparar uma armadilha, já que isso não parecia necessário se ela e o rei usavam aquela passagem para ir e voltar. Luke responde que provavelmente ela foi feita para impedir a passagem de alguém além dos dois, como por exemplo, a rainha daquele antigo rei. Depois do café, Gordon e companhia vão até a Guilda dos Aventureiros. Luke pede para ela dar um oi para Aryo e Ginny, caso os encontre por lá. Enquanto isso, todos os outros vão fazer as compras necessárias para o dia a dia. Eles vão até uma loja que vende pedras mágicas, e Luke pede para Milka e Garba esperarem ali, pois depois eles ainda vão comprar materiais de limpeza. Milka avista uma loja de produtos de limpeza e pede para Garba esperar, enquanto ela entra para dar uma olhada. Porém, enquanto está fazendo as compras, alguém aparece atrás dela. Quando Luke e Celis saem da loja, perguntam por Milka, mas Garba não sabe onde ela foi. Então eles vão até a loja de produtos de limpeza, e Celis sai desesperada, dizendo que Milka foi levada por alguns caras mal encarados. Luke pede para Garba farejar Milka, e ele consegue seguir o cheiro. Então, vemos que Milka está em um beco, onde os homens dizem que ela vai com eles porque está devendo dinheiro. Milka responde que eles já ficaram com a casa do avô dela. Nesse momento, Garba consegue encontrá-los. Os homens perguntam quem é Luke, e ele se apresenta como o responsável por Milka. Eles dizem que vão espancá-lo e fazê-lo pagar a dívida dela. Luke pergunta se eles são surdos, pois ela não precisa mais pagar a dívida do avô. Então, avança e dá uma joelhada no bandido que segurava Milka. Os outros dois partem para cima de Luke, mas também são facilmente derrotados. Celis vai até Milka e pergunta se ela está bem. Luke então pega um dos bandidos e o faz ver uma ilusão, perguntando para quem eles trabalhavam. O homem revela que trabalhavam para o Sr. Cavino, um agiota da favela. Luke pergunta o que eles queriam com uma criança, e ele explica que pretendiam vendê-la por um preço alto no mercado do submundo. Segundo ele, o Sr. Cavino era um traficante de escravos. Luke então dá um soco no homem e o faz desmaiar, dizendo que ele acabou revelando algumas informações inesperadas. Depois, entrega os bandidos às autoridades e comenta sobre o Sr. Cavino. O guarda diz que vai contar o que sabe apenas porque ela é filha do Lord Morton. Cavino é um figurão que controla as favelas e possui uma espécie de exército particular. Pelo que o guarda já ouviu falar, ele também tem vínculos profundos com alguns aristocratas. E sempre que as autoridades conseguiam provas dos crimes de Cavino no passado, essas provas desapareciam de alguma forma. Na casa de Cavino, ele diz que aqueles idiotas estragaram tudo ao arrumar confusão com alguns aventureiros, justo agora que ele tinha assuntos importantes pela frente. Ele consegue manter as autoridades à distância, mas lidar com a ira dos aventureiros é complicado, principalmente porque quem está no comando é o Lord Morton. Um dos capangas pergunta o que devem fazer, pois ainda não tem escravos suficientes. Cavino manda levarem as mercadorias para outro lugar por enquanto. Em seguida, ordena que alguns aventureiros corruptos entrem em cena caso alguém tente atrapalhar seus planos e mostrem o poder de aventureiros de rank C. Porém, os aventureiros dizem que ele está errado, pois eram rank C quando deixaram a guilda, mas agora são rank B. Eles também dizem que vão se vingar da guilda por tê-los expulsado. Então vemos várias pessoas sendo colocadas em uma carruagem, todas acorrentadas. Em seguida, Luke chega à mansão de Cavino e diz que foi até ali para reclamar sobre o que aconteceu com a menina. Porém, agora ele tem provas suficientes para colocar todos naquele lugar na cadeia. Luke se apresenta como um aventureiro de rank F. Cavino ordena que seus capangas o capturem, mas Luke começa a derrotar todos com muita facilidade. Então, os aventureiros de rank B aparecem e se apresentam a Luke. Eles dizem que não vão pegar leve só porque ele está desarmado. Nesse momento, Cia e Celis chegam, dizendo que Luke não precisa se preocupar com aquela história. Mas é aqui que
que o episódio termina. Se você chegou até aqui, comente a palavra passagem para provar que chegou até o final.